Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, assim que possível eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda eu a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olha só o teu relato. No teu relato, você falou que se encantou com uma peça protagonizada por Paulo Altran e Bibi Ferreira. Aí você veio para São Paulo, a primeira peça que você viu foi o espetáculo do Guarnieri. Aí você foi fazer o teste dirigido pelo Zimbisky. Trabalhou com Marília Pêra, indicado pelo Grande Otelo. Não tinha jeito de não dar certo, né? Não tinha, né? Não tinha jeito de não fazer outra coisa, né, Américo? Tinha que fazer isso. Não Tem dava, um detalhe que a gente precisa lembrar, né, João? Se você for jogador de futebol, já estava aposentado. Exatamente. Já está rico, né? Eu não ia me criar, estaria mais rico, né? Mas eu não ia me criar como jogador de futebol, não. Depois eu fiquei amigo de vários jogadores, o meu médico era médico do Guarani. É um mundo muito bruto, a nossa alma mais sensível não ia Eu aguentar imagino. o que esses caras passam. São os gladiadores do século XXI, né? São os gladiadores. Agora, me diz uma coisa. Você, pelo que você me contou, aí você não era muito público de TV, você tinha ido pouco a teatro até então. Você não tinha ídolos? Não, eu via muita TV, eu adorava. Eu tinha meu primeiro ídolo na TV foi o Luiz Gustavo, fazendo o Beto Rockefeller. E como é que foi, de repente, para você trabalhar com esses caras que você via na TV, se tornar colega de quem era teu ídolo? Não, olha, foi uma coisa assim muito, muito impactante. Por exemplo, 3 dias antes de ir para o Rio, para começar a sair O Homem da La Mancha, eu fui ver um filme que o Daniel Filho dirigiu, que trabalhava a Susana Gonçalves. Aí eu chego para gravar a novela, foi fazer o namorado dela, quer dizer, então é uma coisa assim, que para mim foi, eu tinha 18 anos, um garoto de 18 anos, chegar no Rio de Janeiro, Paulo José me recebendo com um carinho enorme, Antônio Pedro, aquelas pessoas que eram meus ídolos, cruzavam no corredor com Tarcísio Meira, Francisco Coco, que eu adorava de Selva de Pedra, eu via Selva de Pedra, Minha Doce Namorada, Irmãos eu Coragem? adorava. Irmãos Coragem, depois teve Selva de Pedra, aí teve também Minha Doce Namorada com Cláudio Marzo. Eu adorava o Cláudio Marzo. Eu era muito fã da Regina Duarte naquela época. Então, eu cruzava no corredores com essas pessoas, eu ficava assim, meio deslumbrado, né? Deslumbrado. Me tira uma curiosidade, João. São, pelo que você falou, 73, 74? 72, eu São comecei. A novela 50, foi 50 anos de carreira. 50 anos de carreira. A pergunta que eu quero te fazer... 48 de televisão, né? 48 de televisão. 48 de televisão, porque... Então, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Você já se deparou em algum momento, no sentido contrário, alguém que acompanhava e fala, porra, eu estou trabalhando com o João Signorelli. Já aconteceu isso? Já aconteceu, já aconteceu. Como é que é? Tem um diretor da Globo, o Pedro... Vasconcelos. Pedro Vasconcelos. Eu fiz uma novela na Manchete em 86, chamada Mania de Querer. Que tal? A gente vai alugar isso aqui por quanto tempo? 1 ano. Mas o golpe não é no sábado? Então, vamos alugar por uma semana, 15 dias no máximo. O cara não ia aceitar, amigo Lula. E mesmo que aceitasse, eu não ia fazer uma proposta dessa, né? Ia ficar na cara que não era para abrir um negócio sério. 1 ano com opção.
A gente tá com uma grande tabuleta aqui na fachada. Já mandei fazer. E o aluguel vai ficar por conta de quem? Essa parte aí é com você, né, nego? Claro. E aí a gente gravava num condomínio da Barra da Tijuca, e tinha um garoto que sentou um dia do meu lado e começou a perguntar como é que é essa história de ser ator. Eu dei papo para ele, enfim, eu dei atenção, ficamos conversando lá enquanto esperava para cá. Fiquei conversando lá com ele, falando, é assim, assado, tem que estudar, tem que ler muito, pô, não fica se escorando na fama, é um trabalho árduo, enfim. Fiquei uma hora conversando com esse menino. Aí eu fui fazer uma minissérie na Globo chamada Amazônia. O Marcos Sétima dirigia, mas o Pedro Vasconcelos era o segundo diretor. Estou lá no camarim, ele vem e fala assim para mim, eu sou o diretor da série, meu nome é Pedro Vasconcelos. Eu falei, pô, bacana, legal te conhecer. Ele falou, você já me conhece? Eu falei, da onde? Ele falou, sou aquele menino que sentou com você no condomínio e você, naquele dia, você me deu a explicação mais legal que eu tive. Naquele momento, eu resolvi trabalhar como ator e trabalhar na televisão. Então, teve essa passagem com o Pedro Vasconcelos. Que delícia que é isso, né, João? Legal, né? Agora, me diz uma coisa. Você entrou via teatro, ok? Foi. Como a maioria dos seus colegas entram sempre via teatro. Televisão é uma linguagem completamente diferente. Você era muito jovem. Você fez cinema depois também, que é uma terceira linguagem. A pergunta que eu faço é, aquele ator que tinha aprendido a fazer teatro, de gestos largos, projeção de voz, a coisa da continuidade, você estranhou a linguagem? Não ouvi a sua pergunta. Você estranhou a diferença das linguagens? Olha, Mary, eu não estranhei muito, não, porque, na verdade, eu tinha feito 2 peças só, né? Aquela infantil e no Homem da La Mancha eu fazia figuração, fazia coro. Não tinha fala, só cantava. Então, quando eu entrei na televisão, para mim também era uma coisa nova. Então, eu não estranhei, não. Aí, depois, quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a entender a diferença. Mas, no começo, claro, eu fazia teatro amador, e aí tinha uns gestos meio exagerados no começo das gravações. E o Paulo José foi muito legal. O Paulo José me falou, João, televisão é menos. Quanto menos você fizer na televisão, melhor. Que imagina você estar entrando na casa de uma pessoa, cada levantada de sobrancelha, de testa que você dá, fica muito exagerado. Então, ali o Paulo José me deu algumas dicas de como fazer televisão, que dá para aplicar um pouco no cinema, né? Apesar de ser uma linguagem totalmente diferente, mas o não fazer nada... E o Paulo José tem uma frase maravilhosa. Ele dizia assim, ele quando faz cinema ou televisão, ele procura não fazer nada com a cara dele, para o espectador criar o personagem através da cara dele. Isso é bonito, né? Por falar em Paulo José, a minha próxima entrevista é com a Bel. Ah, adoro a Bel. Puxa, manda um grande beijo para ela quando você falar com ela. Mano. Aí você falou aí, quando você estava contando a história do Pedro Vasconcelos, das agruras, das dificuldades, do trabalho que é, a estabilidade que é o ser ator, principalmente num país como o Brasil, que a vida inteira não valorizou muitos artistas. Pergunta é, em algum momento você pensou em desistir? Não, mas eu sou um privilegiado no meio da gente, América. Eu sempre tive... Eu não entendi, desculpa, João. Eu não desisti porque eu sou um privilegiado no meio da nossa turma. Eu sempre tive pais que me apoiaram muito. E a gente nunca teve uma situação financeira ruim. Então eu tive, sabe, eu nunca deixei de ter uma casa, nunca deixei de ter um prato de comida e eu nunca me faltou nada. Então, para mim, eu confesso que tive umas facilidades da vida também para me manter nessa profissão. Eu me formei em jornalismo também, que minha mãe insistiu por um diploma universitário. Entrei em psicologia, fiz 1 ano, não curti muito, aí fui para jornalismo e queria escrever também, mas eu vi que não ia dar tempo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Mas aí e hoje eu tenho uma certa... Não tenho uma estabilidade financeira, porque ator no Brasil não tem, né? A gente continua trabalhando exageradamente para comer no dia seguinte. Mas eu tenho uma casa própria, sabe? Não tenho reserva nenhuma financeira, então eu tenho que trabalhar para me manter. Mas eu nunca tive dificuldades financeiras, então eu nunca desisti e sei mesmo que essa a minha missão, eu passar nesse planeta, nesse momento, como pessoa, como artista, para fazer esse trabalho, para ser canal mesmo de alguma coisa, né? Você tocou no assunto aí que eu iria te perguntar. Você falou que sempre teve apoio dos teus pais. Mas você é de uma geração de artistas em que havia preconceito, porque todo artista ou era vagabundo,
Ou era homossexual? Ou era drogado? Maconheiro. Ou era puta? Né? É. Você não enfrentou isso? Não, não enfrentei, não. Minha mãe, no começo, que ficou meio assim, cara. Ela falou, pô, mas você vai viver do quê, né? Mas da instabilidade, mas é só por causa disso, né? Você vai viver Não, mas assim, quando eu entrei na televisão, aí ela relaxou. Aí as amigas, né, falavam, o filho na televisão, ela saía comigo na rua, as pessoas iam conversar. Então, quando você faz televisão, muda um pouco. Mas nas duas primeiras peças, ela ficava um pouco preocupada e só falava, faz só uma universidade. Foi uma coisa boa, porque eu adorei o mundo acadêmico, adorei passar 4 anos numa faculdade, conheci pessoas maravilhosas, tenho Você fez amigos até faculdade, hoje. você fez jornalismo onde? Eu fiz no Objetivo, ali na Tá, Luiz tá, Góes. Né? tá, Depois entrei tá. em psicologia lá, saí e pedi transferência para jornalismo. Então, tive grandes professores lá. Agora, João, me diz uma coisa, essa é uma curiosidade pessoal minha. Eu lembro, eu faço esse trabalho porque eu sou um noveleiro, né? Virei também Tá. dramaturgo porque eu gosto muito da atividade do ator. Aliás, até acho que para ser, eu até penso em estudar a arte dramática de atuação, porque eu acho que o universo do ator é diferente do universo do autor, e eu gostaria de conhecer um pouco mais do universo do ator, se bem que esse trabalho está me ajudando muito. Mas o que eu quero saber é o seguinte: eu lembro de você muito, muito em televisão, na sequência, assim, um trabalho atrás do outro, um trabalho atrás do outro, um trabalho atrás do outro. De repente, começaram a rarear. O que acontece? É a necessidade da renovação? Por que você. Ou foi opção sua, de repente, cuidar mais da carreira teatral? Por que são menos trabalhos em televisão hoje do que eram antigamente? Olha, meu querido, tem vários fatores. Primeiro que a gente vai envelhecendo e televisão vive de gente jovem e bonita para vender seus produtos, recheada com alguns atores veteranos, né? Que é quem segura as tramas. Segura as tramas, né? Outra coisa, teve um dia que eu estava lá na Globo, eu falei assim, pô, eu estou há 15 dias aqui, eu não vejo o sol. Eu estou perdendo a minha vida pessoal. Estou vendo um monte de gente aqui lutando por uma frase num capítulo, brigando, é, passando por cima dos outros. Para quê, cara? Para quê? Eu não quero isso para minha vida. Eu quero ser conhecido, eu não quero ser famoso. Eu lembro até, foi uma frase que um amigo meu me disse quando eu comecei a carreira. Meu primeiro amigo de vida, o Fábio, ele falou, João, vou te dizer uma coisa. Eu entrei na Globo, eu estava lá em Cambuquira passando férias, e ele falou, vem cá. Eu falei, que cá, Fábio? Ele falou, seja conhecido, não seja famoso, senão você está preso pro resto da vida. E eu fiquei com essa coisa na cabeça. Olha que sabe as palavras, cara.